Eu escrevi. Ó, a Professora, gente... Oi. você já viu a Dark? Você já viu o quê? A série Dark? Não, mas eu não Eu tenho comecei vontade de a assistir achar essa série, não. fraca. Ô, Comecei a professora, assistir um eu pouco comecei a fraca. assistir. Tipo, nossa, é muito bom. Ah, eu tenho preguiça. Eu sei que todo mundo fala, tal, mas eu tenho um pouco de preguiça, assim. É porque tem que, tipo, prestar muita atenção, porque às vezes do nada vai pro passado, pro futuro, daí tu fica, o quê? Como assim? É, Mas, então, e pra... Sopa, dá pra saber quando tá no passado. Não, mas é porque ultimamente eu tô assistindo séries mais leves e rápidas, assim. Eu tô sem tempo de ficar assistindo série grande. Então, Eu assisti assisto série que... A Maldição da Casa Bly. Não, eu já assisti. Essa é grande porque cada episódio tem quase 1 hora. Tô falando de episódio rápido, tipo 20 minutos, entendeu? Casa Bly, mansão da mansão Bly. Da casa Bly. É quase a mesma coisa. Não é quase Bom, a mesma coisa. Última aula você gente, estava vamos lá. compartilhando a tela, professora. Hã? Última aula você estava compartilhando uma tela. Não sei. Eu acho que tá. Não, a gente vai fazer correção agora, gente. Eu havia pedido as atividades das páginas 116 e 117 sobre moluscos. Ah, tá, eu fiz. 5 pessoas me entregaram e uma me entregou hoje de manhã, porque quando eu tinha entrado a primeira vez só tinham 4 pessoas, e aí depois quando eu entrei, foi você, Nicole? Ai, gracinha. Eu Aí quando eu entrei entreguei. de novo tinha 5. Aí eu, tem alguém que tá esperto. Opa, eu É entreguei. isso. Como eu sempre peço. Não, sim. Eu tô só falando de números. Mas fiquem atentos, gente. Falta tão pouquinho assim. Mandem as atividades, por favor. Falta Bom, 29 dias, se eu não me engano. e se vocês tiverem com problema para entregar, porque tinha alguém, acho que não era dessa sala, era do 6º ano, tinha uma pessoa que não estava conseguindo mandar as atividades, realmente não estava conseguindo. Então, aí a pessoa me avisou para a gente não deixar ela com negativa. Ela entrega quando ela não consegue entregar, entrega pelo WhatsApp. Então, se vocês tiverem algum problema assim também, deixem a gente saber. Bom, vamos lá. Página 116. Tem um texto aqui. Gente, tá vendo? É porque é isso que é difícil. Ó, para a gente fazer as correções, seria legal que todo mundo tivesse feito, porque a gente não vai conseguir ler um texto desse tamanho agora. Ah, professora, esse texto aqui eu achei tão nada a ver. Essa questão aqui eu achei muito nada a ver. Como assim essa questão nada a ver? Eu achei muito nada a ver, professora. É uma água lá que enche os tanques, os negócios. Tipo... Mas você entendeu o que isso tem de consequência? É água do mar que é captada por um Eu navio. entendi. Professora. E aí você acha que isso tudo bem? Então isso não é um problema real? Não, é um problema, professora. Assim, é bom a gente ressaltar, só que, tipo... Ai, enfim. Vai, professora, vai. Não entendi isso. Não, é óbvio que existem problemas maiores do que esse. Muito de tudo que a minha volta, tá ligado? Não consigo mais gostar de nada. A não ser das tuas aulas. Ó. Ai, gente, a Sofia tá o quê? Revoltada com o mundo. O coronavírus vai embora para a Sofia ficar mais feliz, por favor. Para todos nós, né, ficarmos mais felizes. Eu também não aguento mais. Bom, vamos lá. A questão 1, aliás, a letra A, né, da questão 1, está perguntando o que é a água de lastro. Posso falar? Aí, quem pode? O que é uma água usada para encher os tanques de navio quando eles não possuem carga? Posso falar, professora? Coloquei isso também, professora. É para manter estabilidade em uma embarcação. É isso, vocês responderam a mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? Tá certo. Então, essa água de lastro é uma água... O nome lastro não tem nada a ver de onde vem a água, né? É mais a função que ela tem. Então, essa água ela é colocada dentro dos navios quando os navios estão vazios ou descarregados, para manter essa estabilidade dele, né? E aí, quando esse navio vai ser carregado com a carga de fato que ele foi buscar, ou enfim, aí essa água é liberada para dar espaço para a carga. E aí a carga mesmo faz essa função que a água de lastro fazia, que era de dar estabilidade para o navio.
Essa aqui não tinha muito o que responder, no fundo, aliás, muito o que fugir dessa resposta, era isso. Agora, aqui na B, tá. Qual problema ambiental a água de lastro pode produzir? Tudo isso estava bem no texto, bem especificado, até vocês saírem copiando. Ao despejar o lastro no Oceano Pacífico, são introduzidas espécies de outro ecossistema em outro diferente. E aí essas espécies são levadas na água, que são levadas na água, a maioria, tipo, não sobrevive. Alguém colocou algo diferente ou completou com alguma outra coisa? Eu coloquei o que a Sofia falou, professora. Mas É com isso. palavras. Eu coloquei o que eu sou. Que a Sofia falou também, é isso, né, gente? O problema da água de lastro é que esse navio ele é carregado num lugar e ele vai ser enchido com carga em um lugar muito distante, onde provavelmente vai ter outro ecossistema, outras espécies. E aí, quando você enche esse navio, entra água lá, ninguém fica filtrando o que vai entrar, o que não. E mesmo que filtre, que tenha, sei lá, um filtro, uma rede para não deixar aí grandes animais, tipo grandes peixes, por exemplo, você tem um monte de micro-organismo, você tem peixes que são muito pequenininhos, enfim. E aí isso vai tudo levado junto para outro lugar, você chega em outro lugar e despeja esse monte de espécie diferente ali, e aí isso pode causar um desequilíbrio ambiental desculpa, um desequilíbrio ambiental, né? Você tem desequilíbrio na cadeia alimentar, porque você tem um monte de espécie nova que foi introduzida ali. Essas espécies podem entrar em competição com as espécies que já eram ali nativas do lugar. Elas podem, isso pode causar desaparecimento de espécie. Você pode ter um novo grupo de predadores agora que não vão ter, eles podem ser predadores e não ter predadores, então eles vão se multiplicar e não vai ter quem predar eles, por exemplo. Enfim, existem vários problemas que podem ser causados com isso, mas no geral é porque você está introduzindo espécies que não são daquele lugar ali. E aí isso vai causar um desequilíbrio em algum nível. Beleza. Até aqui tudo bem, né? Aí a questão 2. Quais são as principais características morfológicas dos moluscos? E aí? Professor, eu coloquei assim, ó. Apresenta um corpo mole, não segmentado e com simetria bilateral. Apresenta um corpo mole, não segmentado e simetria bilateral. Beleza. O que mais? Eu coloquei assim, fosse corpo mole, o corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Vive em ambientes aquáticos ou terrestres, só que úmidos, né? E fazem respiração branquial e cutânea. Beleza. Gente, essa resposta também não tinha muito o que fugir disso. Características morfológicas, gente, morfologia se diz respeito às características, né, principalmente externas de um ser vivo, de um animal, ou de um órgão, sei lá. Então, se eu falo características morfológicas, a gente entende como que, por exemplo, isso que vocês falaram, né? São animais de corpo mole, tem simetria bilateral, alguns produzem, alguns não, né? Vocês poderiam ter colocado a questão da concha, né? E só diferenciar, uma é externa, outra é interna. Isso que vocês falaram, o corpo se divide em pé, cabeça, massa visceral, também tá ótimo. Dos ambientes também, então, podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres, e aí dentro dos aquáticos pode ser tanto de água doce quanto de água salgada, mas a maior parte das espécies é de água salgada, né? Vivem em águas continentais. Enfim, todas essas características aí vocês podiam ter colocado e tá tudo certo. Beleza. Deixa eu ver. A questão 3, aqui dos exercícios propostos. Está pedindo para escrever o nome das partes do corpo que estão sendo apontadas e as suas funções, e na estrutura A está pedindo só o nome. Então, vamos começar pela estrutura A. Qual que é o nome da estrutura A? Eu acho que é a Ana. Rádula. Coloquei rádula. Rádula. O que você colocou, Sofia? Não. Eu confundi, professora. Confundi. Eu coloquei rádula. Então tá, beleza. Então a estrutura A é rádula, que fica dentro da boquinha, né, do animal, que a gente falou que é aqueles dentículos bem pequenininhos que eles usam para raspar
a superfície e tal, para ajudar na alimentação. Beleza. Agora as outras coisas lá. Vamos, essa parte grandona aí, que é onde a gente sabe aqui, como na imagem, a gente sabe que é onde está, como é que fala? A concha. O que seria isso? Da parte interna, né? Eu fiquei com dúvida, professora, mas acho que é o ânus. Essa parte Cavidade grandona? do manto? A parte grandona, Que é a cavidade do manto. que é, professora? Esse daqui aqui Tá, cavidade do... É a cavidade do manto. Calma, gente, calma. Quais são as divisões que os moluscos têm no corpo? Vocês falaram no exercício passado. tórax, massa Não, visceral. cabeça tórax, não. Não tem tórax. É cabeça, pés, né? E massa visceral. Certo? Não é isso? Beleza. Então, é cabeça, pé e massa visceral. Então, aqui, subentende-se, né, que aí era para vocês identificarem essas três divisões. Então, a cabeça é essa parte que está aqui mais perto da rádula, obviamente, que tem esses órgãos sensoriais aí, parece as antenas. E aí, a função da cabeça, né, no caso aí, dá para vocês colocarem isso que eu acabei de falar, né, de função sensorial, porque é onde estão esses órgãos, e para alimentação, obviamente. Então, é na cabeça que a gente tem essa função sensorial. E essa função sensorial é de tudo, né? Uma função sensorial de... Por exemplo, na nossa cabeça a gente também tem função sensorial, né? De olfato, paladar, audição. Esses animais têm as funções sensoriais deles. Então, seria para isso e para alimentação. Aí, do lado esquerdo, essa parte grandona seria a massa visceral. O pé a gente não entende que é essa parte de baixo? Sim. Sim, né? Por onde o animal se locomove. Então, massa visceral vai ser essa parte grande. E aí, quais são as funções dessa massa? O que tem nessa massa visceral? Bom, tudo que diz respeito a digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, né? Que os animais se reproduzem. Todas essas funções, todos esses órgãos responsáveis por essas funções estão ali na massa visceral. Então, vocês podiam ter colocado tudo isso. E os pés, obviamente, servem para locomoção. Isso. Então, vai ficar cabeça com função sensorial e alimentação, a massa visceral com função de digestão, reprodução, excreção, circulação, respiração, acho que eu falei todos, e pé com função de locomoção. Ok? Exercício 4. Assinale a alternativa correta. Uma pessoa que tenha alergia a crustáceos vai em restaurante onde servem frutos do mar. Ela consegue consumir apenas pratos com... E aí? Mexilhão de lula. Leões e lulas. Ótimo. Mexilhão e lula. Porque mexilhão não é crustáceo e nem lula. Os dois são moluscos. No restante das alternativas todas tem, né? Lagosta é crustáceo, caranguejo é crustáceo, camarão também. Hã? E os peixes, né? Não, também. É que dentro das alternativas, essa é a que sobrou, mas se tiver, por exemplo, peixe, essa pessoa também vai poder comer. Só não pode comer, tipo, camarão, caranguejo, siri, lagosta. Aí essa pessoa não poderia comer. Eu gosto de camarão. Sorte que eu não sou alérgico a camarão, que eu amo. Nossa, eu também tenho muita sorte, porque eu gosto demais. E por último, a questão 5. Algumas espécies de moluscos apresentam uma estrutura conhecida como rádula. Para que ela serve? Bom, isso eu já falei. Para que ela serve? Em que grupo de molusco ocorre essa estrutura? Primeira pergunta, para que ela serve? Para raspar ou cortar alimento. Para raspar, cortar o alimento. Para rasgar ou cortar alimento, né? Para auxiliar aí na alimentação desse animal. E em que grupo de molusco que tem essa estrutura? E cefalópode. Gastrópodes e cefalópodes, isso. Só não tem os bivalves, né, que são aqueles que têm aquela concha fechada mesmo, e eles ficam só ali, eles são animais filtradores, né, então eles abrem, eu falei isso, acho, eles abrem a concha, a água entra, ele fecha a concha, absorve o que tem de nutriente daquela água, e abre a concha de novo, e aí fica nesse ciclo, eles não têm uma boquinha assim, tipo, com dentinho para comer nem nada.
Eles ficam lá com a válvula aberta, entra o alimento, ele fecha, tchu, come, e assim que ele faz tanto a alimentação quanto a excreção dele, né? Para fazer a excreção, a mesma coisa. Ele abre as duas válvulas, né? E aí sai as excreções dele por ali também. Então, beleza. Conseguimos corrigir tudo, ótimo. Agora, gente, eu vou... Deixa eu ver, peraí. Não, vai. Eu vou começar com vocês. A gente precisa entrar em equinodermos, que é o último grupo antes da gente entrar lá nos invertebrados, nos cordados invertebrados e cordados vertebrados. E aí, eu vou pedir para todo mundo voltar na segunda aula, não deixar de entrar, por favor, porque eu quero falar com vocês sobre a atividade avaliativa de vocês, que vai ser um trabalhinho. Um trabalho barra... Acho que eu vou falar agora, já vai ter 20 minutos, dá tempo. O que eu pensei da gente fazer? Nós ainda temos... Que foi, Eduardo? Na próxima aula? Não, eu vou falar só agora. A gente tem uma certa quantidade de grupos de animais ainda para ver. Eu acho que não sei se vocês já folhearam os outros livros de vocês, que a gente não começou ainda, mas ainda tem uma galerinha aí. Tem os grupos, os principais grupos de vertebrados, né, que a gente tem lá os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aí, é óbvio, a gente hoje está no dia 23 de novembro, as nossas aulas vão até dia 18, acredito eu, né? A gente ainda não teve uma reunião para decidir isso, então também estamos um pouco no escuro, mas eu acredito que seja isso. Ou seja, é um pouco menos de um mês, a gente tem um mês são 4 semanas, a gente tem 3 aulas, dá 12 aulas. E em 12 aulas eu não consigo passar 5 grupos de animais, porque a gente geralmente usa 1,5 semanas para cada matéria, porque eu passo a matéria e depois tem a correção. Então, acho que não dá para em 3 aulas eu matar tudo. E mesmo que eu desse, a gente só tem 4 semanas, eu tenho 5 grupos de animais fora os equinodermos. Então, se vocês forem fechar a conta aí, não dá para eu passar tudo. Gustavo? Será que o Gustavo está? Gustavo? Está entre nós? Gu? Oi. Ah, tá. Você está entrando com uma coisa só? É por causa que eu não tô conseguindo entrar pelo computador, tá dando um monte de travada aqui. Tá, não, tudo bem, mas se você tá ouvindo, ok. Eduardo também caiu, gente, a internet de vocês tá tudo caindo hoje, ó. Aí, enfim, e aí o que eu pensei de proposta era de fazer, e aí eu vou até tá falhando o Eduardo, seu áudio. Eu caí da aula. Ah, não, mas tudo bem. Eu vou até jogar para vocês essa proposta para ver o que vocês acham. Como vocês são em mais quantidade de alunos do que tem de grupos, eu fiquei pensativa um pouco em fazer isso, eu não sei se vocês acham uma boa ideia. Eu não gostaria de trabalho em grupo, porque eu entendo que isso já é às vezes difícil enquanto a gente está na escola, e aí fazendo de casa fica mais difícil ainda, porque aí eu acho que a chance de acabar sobrando para uma pessoa só é maior ainda. Mas, então, aliás, eu tenho 2 opções, então, e aí eu vou deixar vocês meio que decidirem, assim mesmo. Que é entre, ou vocês fazem trabalhos em grupo, a gente divide esses 5 grupos de animais para a quantidade de alunos que tem, a gente faz duplas, assim. Ou vocês fazem sozinhos mesmo, só que o que eu tinha pensado era assim, eu queria que fosse feito em grupo, por um lado, porque aí dava para você, a minha ideia seria, de fato, uma aula invertida, então o grupo apresentaria, porque como são grupos diferentes de animais, a ideia é que todo mundo visse todos, e aí para todo mundo ver todos, teria que rolar uma apresentação. Só que aí, para fazer uma apresentação individual, aí, tipo assim, ia pegar tema repetido, a gente ia ver mais de uma vez o mesmo grupo, entendeu? O mesmo grupo de animal. E aí ia ficar um pouco chato, repetitivo. Então,
Tá mudo você, Sofia. Fala. Se fosse, tipo, individual, a senhora poderia, tipo, sei lá, eu vou ficar com os cordados, a Nicole, sei lá, vai ficar com os equinodermos, sabe? Tipo, a senhora que escolhe. Sim, mas a questão não é essa. A questão é que aí tem mais pessoas do que grupos, entendeu? Então, mais de uma pessoa vai falar da mesma coisa. Esse é o meu problema, entendeu? Ou a senhora poderia dar 2 temas, então. Sei lá, pra mim tanto faz. Quantas pessoas vocês estão na sala? 12. Tem quantas 12. pessoas? Assim, né? 12? Tipo, o Júlio, o Gabriel não fazem nada e provavelmente não vão fazer um Gente, o trabalho. Júlio tá aqui, vocês sabem, né? Professora, mas ele não fala nada. Sei lá, não sei se ele faz esse Mas trabalho. ele tá aqui. Professora, Tá. o Júlio, ele apareceu. Eu e o Lucas viu, não viu, Lucas? Pois é, ele ligou a câmera. Tirei até Ele print. ligou. Momento Que emocionante. bom. A gente sabe que ele tá aí, então, pelo menos. De Júlio. Então, aí tem esse problema também, né, do trabalho em grupo. Por isso, assim, por exemplo, como é que vocês vão contatar o Gabriel se ele tá meio off, né? Difícil. Assim, Não né? sei o que eu faço. Ai, vontade de chorar. Não, professor. Professora, tipo, então a senhora podia dar, tipo, quantos grupos tem de animal? 5. Ou Doce. A eu senhora posso... cada um Posso o quê? dá 2 para cada um. Na verdade, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu pensei aqui agora, assim, ó. Vocês fazem individual, eu acho que até talvez renda mais. Mas aí, na hora, como eu gostaria que fosse apresentado para todo mundo, e aí na hora da apresentação, antes do dia da apresentação, quem pegou os mesmos temas, por exemplo, o Alexandre e a Giovana ficaram com os répteis. Então, os dois vão ter que ver tudo sobre répteis para poder apresentar. Sei lá, um dia antes da apresentação, vocês podem só se organizar para dividir o que cada um vai falar, assim. Eu sei que o trabalho não é grupo, a nota vai ser individual, mas só para não ficar repetitivo, entendeu? Então, por exemplo, se o Alexandre e a Giovana pegaram o mesmo tema, eles vão apresentar no mesmo dia. E aí, por exemplo, cada um fala uma parte do grupo dos répteis, entendeu? Porque senão a gente vai ficar ouvindo 2 vezes a mesma coisa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Ou eu mesma posso, tipo... Não, acho melhor vocês se organizarem sozinhos do que eu fazer isso na hora. Talvez vocês sejam pegos de surpresa. Só que aí é isso, assim, Você aí vai sei lá. escolher o grupo de animal? Não, eu pensei em fazer um sorteio para sair aleatório, assim, aí ninguém joga a culpa em mim. E aí é sorte. Aí quem caiu com qual grupo caiu, e é isso, assim. Eu vou fazer o seguinte, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês são em 12, né? Deixa eu anotar o nome de todo mundo aqui. É Sofia, Nicole, Júlio, Alexandre. Eu vou fazer um sorteio, tipo, bem na sorte aqui. Eu já posso fazer isso agora. Giovana. Não tô tendo esse problema. Professora, eu queria ver se fosse aula presencial, se o Júlio ia... Eu tô falando ironia, tá? Se o Júlio ia ficar de câmera... Se o Júlio ia faltar na aula... Gente, mas é óbvio que em casa é diferente, né? Uma coisa é vocês irem para a escola todos os dias. Outra coisa é vocês terem que ficar entrando no coisa. Eu não vou brigar com vocês com a câmera desligada, não fico pegando no pé. É óbvio que seria legal que todo mundo ligasse a câmera, né? Para não parecer que eu tô dando aula Professora, eu sozinha. não vou querer fazer em grupo, não. Quero fazer Você sozinho. ouviu o que eu falei, ô Bruno? Não vai fazer em grupo. Não vai fazer em grupo. Eu acabei de falar. Deixa eu E ver. outra, Bruno, se vocês querem fazer em grupo, tem que fazer em 1, grupo. 2, 3, 4, Você 5, manda. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ué, tá faltando alguém. Tá, não. Ué. Quem que eu esqueci aqui? São 12? Na sala tem eu, Matheus não Sofia, tá. Nicole, o Eduardo, o Júlio, o Alexandre, o Bruno, a Giovana, o Gustavo, o Matheus, Ué, o Gabriel.
E Deu tem mais 11. alguém que eu tô esquecendo. Ó, As a pessoas Sofia, que anotei. Na minha lista tem 11. Eu vou falar aqui, ó. Sofia, Nicole, Júlio, Alexandre, Bruno, Giovana, Lucas, Gustavo, Eduardo, Matheus e Gabriel. Quem que eu esqueci? O Rafael. O Rafael. Nossa, coitado. Acabei de ver aqui no grupo. Que, inclusive, tá faltando também, Rafael. Beleza. Mas ele entra nas aulas. Não, ele entra, né? Mas tá faltando. Como são 5 grupos, vai ficar 2. Deixa eu ver. Vão ficar 3 pessoas falando da mesma. Não. Vai ter, tipo, mais de 2 pessoas falando do mesmo assunto. Porque são em 12 e tem 5 coisas. Se fosse 10, seria 2 pessoas de cada. Só que aí 2 temas a gente vai dividir para 3 pessoas, entendeu? E aí eu posso escolher os temas que dão mais trabalho, que é os mamíferos. Ô, professor, mas é tipo a gente falar deles e as características morfológicas, isso? É uma aula invertida. Vocês vão apresentar o grupo para a gente, assim como eu faço aqui. Então, gente, a gente vai falar sobre equinodermos. Aí eu vou apresentar as características dos equinodermos, quem são, tem grupo de equinodermos, qual que é a diferença de cada grupo, onde eles vivem, tal, tudo isso. Aí vocês vão fazer isso de todos os coisas. Todos os grupos de animais, desses 5, possuem subgrupos também. Então, dentro dos peixes, existem 2 categorias de peixes. Dentro dos anfíbios, existem 3 categorias de anfíbios, sabe assim? Então, tem umas divisões ainda dentro desses grupos. Então, acho que vai dar certo. Tem bastante conteúdo para cada um. Aí eu vou fazer assim. Como é que eu posso fazer esse sorteio? Eu não vou deixar vocês escolherem, senão vai sair briga. Que bom. Vamos fazer assim, ó. Mandem no chat. Será que isso vai dar certo? Mandar no chat um número aleatório de 1 a 5. E aí o número que você escolher vai ser o número que está escrito aqui no meu. Na minha tabelinha. Repetir, professor. Hã? Vai, Não, aí a hora que der o máximo, eu falo, ó, já deu o máximo de pessoas aqui. Tem gente que já tá mandando, tá? Sejam espertos. Nossa, mas meu Deus, professora, mas eu não vou conseguir. E, tipo, quem não chegar primeiro, quem chegar por último... Mas, não, com algum tema todo mundo vai ficar, gente. Ninguém vai ficar sem. Vamos ver. Nossa, já foi número repetido, professor. Eduardo, você colocou. Eduardo, você que escolheu um número? Você colocou o 4, o 2 e o 1. Só que aí eu vou no 1 agora. Ó. Nossa, foi no 3. Já repetiu, professora? Não, gente, é um número só. Eu vou no 4. Gustavo ficou com... Eu vou no 4. Vou no 4. Ó, então vamos fazer assim, ó. Quem falou número 3? O Gustavo escolheu o número 3. Gente, fala uma vez só, porque senão fica um monte de gente. Professora. Hã? Lembra, gente, que mais de uma pessoa vai ficar com o mesmo tema, tá? Então, ó, quem mais falou 3? O Gustavo e a Sofia, certo? Tá, então o Gustavo e a Sofia vão falar de répteis. Foi o número que eu... Tá aqui, tá? Eu não tô falando isso da minha cabeça, eu anotei aqui, ó. Mamíferos é número 1, tal. Ai, meu Deus. E eu vou de mamífero. Eu também. Então, ó, a Sofia e o Gustavo vão falar de répteis. Já anota aí, Sofia e Gustavo. A senhora pegou o pior. Nossa. Gente, não existe melhor ou pior. São grupos de animais, tadinhos. Nossa. Olha o bom, porque é porque o ano pior. passado eu apresentei mamíferos, então já sei uma base. Ótimo. O Eduardo, quem mais escolheu 4? Só o Eduardo falou 4. Ah, é que tem gente que também não tá na sala, né? Então, quem não tiver hoje aqui, por exemplo, vai ficar com o que sobrar. Eduardo, o seu tema é aves. Bom. Quem falou 1? Ninguém? A Nicole. Nicole e Eu sou Lucas, professora. mamíferos. Então, Nicole, mamíferos e... Quem é outra pessoa? E o Lucas. Cadê? Gente, quem não falou nenhum número, por gentileza, Giovana, Eu coloquei o Júlio, 5, Pro. A Giovana colocou Bruno 2. e Alexandre, número 5. Então, Bruno
E Alexandre, número 5 é peixes, tá? Então, peixes, Bruno e Alexandre. A Giovana tinha falado 2, Giovana ficou com anfíbios. Falta Matheus, Gabriel e Rafael que não estão. Júlio, escolhe um aí, meu amor, por gentileza. Júlio nem tá mais na chamada. Júlio caiu. Que ótimo. Bom, então ficou, ó. Por enquanto, Sofia e Gustavo com répteis, Nicole e Lucas com mamíferos. Alexandre e Bruno com peixes e Gustavo e Sofia com répteis, o Eduardo com aves. Aí, para as outras pessoas, eu vou escolher, já que ninguém vai voltar. Quem já escolheu, quem já entrou nessa aula, não vai entrar na próxima, né? Então, eu vou decidir para as outras pessoas, fazer um sorteio aleatório aqui para jogar. E aí, depois que a gente voltar do intervalo, eu falo a ordem. Mas a ordem provavelmente vai ficar a ordem que a gente está no livro mesmo. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, essa vai ser a ordem de apresentação, tá? Mas para a gente seguir um padrão bonitinho, senão realmente não vai fazer sentido. A gente vê mamíferos primeiro para depois voltar para peixes, entende? A gente está vendo as coisas na ordem evolutiva, então a gente vai continuar assim. Então, quem pegou peixes vai apresentar primeiro, depois anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? Aí eu vou passar direitinho depois, quando que essas apresentações vão rolar assim, conforme a gente for acabando a matéria. Então, por exemplo, quem pegou peixes tem que estar com isso pronto antes de que quem pegou mamíferos, por exemplo. Tudo bem? Que vai apresentar primeiro. Tá? Mas aí o trabalho tem que ser feito na mesma qualidade para todo mundo. Eu vou liberar vocês agora, depois na volta do intervalo a gente finaliza isso e aí eu começo equinodermos com vocês. Tudo bem? Acho que talvez dê para falar tudo sobre equinodermos hoje. Acho. Ok? Bom intervalo. Até daqui 20 minutos. Graças, professora, graças. Ah, professora.